Amém? Diz assim a palavra do Deus eterno: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que uje os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Senão pode tomar a vossa cena. De muita alegria estar conhecendo esse ministério. Agradecer ao pastor Maurício pelo convite, a Sônia, rever todos os irmãos, pastor Maurício, na qual nós congregamos juntos ali comigo. Deus me deu a honra e o prazer de conhecê-lo, e foi o homem que viu um potencial em mim e me chamou para ser obreiro da casa do Senhor. E aqui estou para louvar e agradecer o nome de Deus. A sua esposa, que sempre foi uma mulher crente, guerreira, que quando nós congregávamos juntos, ela andava uma distância grande com a sua filha no colo para aprender mais do Senhor. Nós sabemos que 1 Coríntios capítulo 14, o verso 3, a Bíblia diz que a profecia, quando ela vem, ela exorta, edifica e consola. É o mesmo de Provérbios 29, 18, que diz que sem profecia o povo se corrompe. Essa palavra profecia no original quer dizer palavra. Quando a palavra vem, ela exorta, edifica e consola. E sem a palavra o povo se corrompe. Porque crente que não conhece a palavra é presa fácil. No campo de batalha ele é aliciado facilmente. Na primeira investida do adversário ele tomba. Por isso nós temos que estar embasado, respaldado na palavra. Porque é através da palavra que eu sei o que agrada a Deus, o que faço para me desviar do inferno. Porque Provérbios, o texto diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Então o inferno não é mentira, não é falácia, não é utopia. O inferno é verdade. E se analisarmos de forma aprofundada, nós vamos ver que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Porque Deus quer nos livrar desse lugar. E o texto a qual eu li, em Apocalipse capítulo 3, fala da igreja de Laodiceia. Uma igreja que ela tinha um alto conceito de si mesma. Uma igreja rica e abastada. Mas uma igreja que só recebeu repreensão da parte do Senhor. Porque ali havia um grande centro bancário, mas a igreja estava espiritualmente pobre. Ali havia um grande centro de oftalmologia, mas a igreja estava espiritualmente cega. Ali havia um grande polo têxtil, mas a igreja estava nua, espiritualmente nua. É por isso que a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, Jesus estava repreendendo aquela igreja. A cidade de Laodiceia, ela estava entre duas cidades, Hierápolis, que haviam ali as águas quentes, e Colosso, que havia as águas frias. E pelo arqueduto levava as águas quentes e as águas frias. Se encontravam na igreja, na cidade de Laodiceia, e ali havia as águas mornas, as águas termais. É por isso que Jesus disse que ela não era nem quente como a igreja e não era nem fria como o mundo. E como ela era morna, ele já estava a ponto de vomitá-la. Mas ao invés de Jesus, que anda no meio da igreja e sabe o que permeia no nosso coração, e para todas as igrejas ele diz: eu sei as suas obras. Ele que anda no meio da igreja e conhece as obras, ao invés dele rejeitar essa igreja, nós vemos no texto, o texto ressalta que ele oferece veste para cobrir a nudez da igreja. Ele oferece santidade para aquela igreja. Ao invés dele rejeitar aquela igreja, ele oferece colírio para ungir os olhos daquela igreja, para que ela venha enxergar aquilo que está em 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu
e o coração do homem nunca sentiu o que Deus tem preparado para nós. E ele estava dizendo: olha, eu aconselho a vocês que comprem ouro de mim, provado no fogo, porque a mão do nosso Deus ela está cheia, e ele não dispensa ninguém de mão vazia. E nós vamos sair daqui nessa manhã regozijando e usufruindo daquilo que Deus tem para nós. Essa igreja ela estava satisfeita consigo mesma e colocou Jesus para fora daquela igreja. É por isso que Jesus estava batendo e pedindo para entrar. Jesus estava pedindo uma oportunidade, porque aquela igreja rica, abastada, autoconfiante, achava que não dependia de Jesus. Por isso que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele estava dizendo: se você me der uma oportunidade, se você abrir a porta, eu entro, eu mudo a história da tua vida, eu mudo o seu caminhar, eu mudo a trajetória, porque Deus é o Deus que vira o cativeiro. Em Jó 42:10 ele disse que vira o cativeiro de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Nosso Deus é um Deus que pode mudar a vida do mais vil pecador. Somente se nós cremos nessa noite, Deus ele pode fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos nessa noite. E ele está dizendo: olha, se vocês abrirem a porta, eu fecho a outra porta. Qual porta? Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão. É sobre porta que eu quero falar nessa noite. Nós oramos, né? Mas a Bíblia diz que o homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E Deus colocaram no meu coração sobre porta nessa noite. A palavra porta ela aparece 500 nessa manhã, né? Nós estamos tão acostumados a pregar à noite, mas nessa manhã que estamos aqui diante do Deus eterno, a qual nós não viemos buscar a sua presença, porque nós nunca saímos da presença dele. Então, quando nós abrimos olhos, começou o culto. O culto não começa quando nós adentramos a casa do Senhor, é quando nós abrimos olhos, começou o culto. Nós vivemos em culto, nós vivemos na presença dele. Nós viemos aqui só transbordar, porque nós já estamos cheios da presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a porta ela aparece 509 vezes na Bíblia, e ela tem conotação com oportunidade. Ela tem conotação com ficar na brecha, com ficar na posição. Eu não quero falar dessas portinhas, porta de casa, porta de carro, porta chave. Não, é da senhora porta. É da senhora porta. Em Filipenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, que deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alto. E ele disse que ele sofreu, ele padeceu em prol do Evangelho. Ele disse que, irmãos, quanto a mim, julgo que haja alcançado mais uma coisa fácil, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Ele sofreu, ele padeceu em prol do Evangelho. Foi para o crescimento. E se ele estivesse aqui, nós diríamos: Paulo, que coisas foram essas que progrediram para o bem do Evangelho? Foi carro, foi casa, foi chave? E ele diria: não, irmãos, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado em Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto,
Eu enfrentei feras em Éfeso. Eu fui acusado em Cesareia. Eu fui picado por uma cobra em Malta. Eu cheguei preso e algemado em Roma. Mas todas as coisas que me aconteceram foram para maior proveito do Evangelho. Então eu quero falar nessa manhã sobre porta. Não são essas portinhas, mas a senhora porta. A porta que Jacó viu em Gênesis 28:17, quando ele disse quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu. Quero falar sobre a porta que João viu em Apocalipse capítulo 4, verso 1. Eis que viu o céu aberto e uma porta aberta. É porta do céu. É a senhora porta. Davi disse no Salmo 84:10: mais vale um dia nos teus atos do que qualquer 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar na porta da casa de Deus. Então não é só mais uma porta. Não é só mais. Por quê? A igreja, ela não precisa crescer só para o lado. Ela precisa crescer em profundidade. Ela precisa crescer em conhecimento. Porque o conhecimento nos leva ao sucesso em todo segmento da vida. Oséias 4:6, a Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É por falta de conhecimento é que nós padecemos. Em Colossenses capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo orava e dizia ao Senhor que o Senhor possa me abrir a porta da palavra. Porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que está acontecendo ao meu redor, é a palavra. É a palavra. Quando Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que ela é apta para discernir a junta da medula e a alma do espírito. Ele está dizendo que essa palavra ela chega onde eu e você não podemos ir. Essa palavra executa aquilo que ninguém pode executar, de mudar a vida do mais vil pecador. Em Atos 14:27, o apóstolo Paulo chega em Corinto, fala dos feitos de que tem acontecido, que Deus tem feito, e ali é aberta a porta da fé. Nós vemos em 1 Coríntios 15:9, o apóstolo Paulo dizendo: uma grande e eficaz porta me abriu, mas há muitos inimigos. Quando você se coloca na porta, quando você se coloca na brecha, quando você fica na posição, se levantam muitos inimigos para nos tirar, para fazer parar, para nos desanimar. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco. A Bíblia diz que nós temos um dono. A Bíblia diz que é maior aquele que peleja por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre porta que nós estamos falando, não é sobre janela. Porque janela é lugar de morte, é lugar de murmuração. E respaldado no texto, segundo Reis capítulo 9, verso 30, a Bíblia diz que Jezabel estava na janela. E nós sabemos o que aconteceu com Jezabel na janela. Nós vemos em 2 Samuel 6,16 que Mical estava na janela. E ela viu quando Davi bailava e saltava na presença do Deus eterno, e ela murmurou da janela, porque janela é lugar de murmuração. Mas Deus está nos chamando para nós ficarmos na porta. Em Atos capítulo 20, o verso 9, a Bíblia diz que o sermão de Paulo se estende até meia-noite. E um menino chamado Eude, que estava na janela, adormeceu, caiu. O apóstolo Paulo foi lá e ressuscitou o menino através da graça de Deus. Então lugar de crente não é na janela. Lugar de crente é na porta, é na brecha,
Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, na posição, para que não destruísse aquela cidade, e ninguém achei. Mas quando o Senhor de todos os olhos, Ele nos procurar nessa manhã, Ele nos acha aqui na porta, Ele nos acha aqui na posição, Ele nos acha aqui na vocação em que Ele nos chamou. Louvado seja o nome do Eterno. Jó, no capítulo 31 e no verso 34, Jó diz: trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da minha família me apavora, eu me calei e não saí da porta. Jó não saiu da porta, ainda tudo era contrário a Jó. Jó não saiu da porta. Abraão deu ouvido à sua mulher, mas Jó continuou na porta, na brecha, na posição. Em Hebreus 13:12, a Bíblia diz que Jesus, para santificar o povo, padeceu fora da porta. Então, fora da porta, vai sofrer. Mas enquanto nós estivermos na porta, na brecha, na posição em que Deus nos chamou. Em Apocalipse 3:8, ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Está com pouca força, mas fica na porta, fica na brecha, fica na posição. Salmo 45, o salmista disse: o meu coração ferve com palavras boas, coração quente. Em Lucas 24:32, os dois no caminho de Emaús conversando, ele dizia: não ardia o nosso coração? Coração quente. Há 3 tipos de coração na Bíblia: coração quente, a qual nós citamos agora; coração frio, Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Coração frio. E nós temos o Apocalipse, capítulo 3, e o verso 16, que diz que não é quente nem frio, mas é morno. Estou a ponto de vomitar um coração morno. Nosso coração tem que ser um coração quente. Todas as igrejas da Ásia, elas recebiam um elogio e uma repreensão, mas para a igreja de Laodiceia só houve repreensão. Para a igreja de Sardes, ela dizia: eu estou viva. Jesus dizia: tu estás morto. A de Éfeso dizia: eu tenho obra. E Jesus dizia: mas não tem amor. A de Tiatira dizia: eu tenho amor. Jesus dizia: mas não tem obra. Então todas as igrejas tinham uma repreensão e um elogio. A igreja de Éfeso, ele disse: eu sei do teu labor, do teu trabalho, mas da tua fé, da tua perseverança, da tua paciência, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Uma igreja que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta da prisão, onde ele diz: eu estou preso, mas a palavra está livre. E é por isso que ele disse: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele exortava aquela igreja: se encha do Espírito, se encha da presença. Fica na porta, fica na brecha. E Jesus, lá em Apocalipse, está dizendo: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja esfriou. E nós temos que ficar percebido nesses tempos de hoje. Porque se você pega um sapo e coloca ele dentro de uma água fervendo, ele pula fora. Mas se você coloca ele dentro de uma água fria e liga o fogo, o sapo ele não percebe a mudança de temperatura e ele morre sem saber. Assim é a nossa vida espiritual. O esfriamento entra de forma que é imperceptível. Aí você lia, já não lê mais.
aí você orava, já não ora mais. É por isso que o apóstolo Paulo, ele recomenda a Timóteo: policia a doutrina, fica atento à doutrina, cuida da doutrina, porque a heresia entra de forma que imperceptível. É por isso que Deus está nos chamando para ficar na porta. É por isso que Deus está nos chamando para ficar na brecha. Nós vemos em Lucas 16:20 um mendigo que jazia à porta do rico e comia das migalhas, da sobra. Ele estava doente, cheio de chagas, mas estava na porta. Aleluia, Jesus. Em Números 12:5, a Bíblia diz que Deus chama Miriam e Arão para um particular na porta. Deus quer ter um particular conosco na porta, na brecha, na posição. Em Êxodo 12:23, Deus recomenda a Moisés que passe o sangue na verga da porta. Que quando o anjo da meia-noite passasse e ele ia ver o sangue na porta, ele pulava. Por isso que a Páscoa significa pular. Pesach, pular. Porque o anjo pulava a casa que tinha a marca da promessa, a marca do cordeiro. E nós vemos ali um cordeiro para substituir uma pessoa, Isaac. Era um cordeiro para substituir uma pessoa. Depois era um cordeiro para substituir uma família. Isaías 53 era um cordeiro para substituir uma nação. Em João 1:29 é o cordeiro para substituir toda a humanidade. Porque Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E João 1:29 ele responde: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Porque sempre foi o cordeiro do homem para Deus, mas em João 1:29 é o cordeiro de Deus para o homem, o sacrifício perfeito. Em 2 Reis 4:15, a Bíblia diz que a sunamita se pôs em pé na porta. Nós vemos em 2 Samuel 11:9, Urias se deitou na porta. E nós vemos Ruth 4:1, que Boaz se assentou na porta. Então nós vemos gente sentado, deitado e de pé, mas na porta. Aleluia. Na brecha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus nos chamou para nos colocar na porta. Candaragaçu, Alabaçuide, Candarabaxébia. Louvado seja o nome do Deus eterno. Aleluia. Bendito é o nome do Deus eterno. Eu creio piamente que Deus me trouxe lá de Cumbica para dizer que é tempo da gente se pôr na porta. Porque os dias são maus. Porque quando Deus fez o homem, ele fez do pó da terra. Porque os anjos, os querubins, o texto nos diz que o querubim, ele era feito de toda pedra preciosa. E ele se ensoberbeceu. Ele disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus disse: eu descerei e serei semelhante aos homens. Enquanto um se exalta, o outro se humilha. E por ele ser feito de toda pedra preciosa, ele se ensoberbeceu. Ele disse: eu me sentarei acima do trono de Deus. E Deus disse: vamos fazer o homem. E alguém disse: faz do pó da terra. E faz por último, para quando ele achar que é alguma coisa, ele saber que um mosquito foi feito primeiro que ele. É por isso que Jesus disse em Mateus 5:13: vós sois o sal da terra. Então, igual o apóstolo Paulo em Filipenses 3, eu não me canso de vos escrever a mesma coisa. Eu não me canso de dizer a mesma coisa.
Jesus disse em Mateus 5,3: vós sois o sal da terra. Porque o sal não aumenta. Não existe propaganda de sal. Não existe. Eu não vi, né? Os irmãos já viram promoção de sal. Vamos levar logo 10 pacotes de sal. O sal não aumenta. Aumenta a carne, aumenta o feijão, aumenta o sal não aparece. E se for ao supermercado, a pior prateleira é a do sal. É a do sal. E Jesus disse: vós sois o sal da terra. Porque você joga o sal no feijão, não aparece. Você joga o sal na salada, não aparece. Você joga o sal na carne, não aparece. Mas no dia que o sal aparece, aí alguém diz: a comida estava bonita, mas estava salgada. Porque quando o sal aparece, estraga o banquete. Quando o pregador aparece, estraga o banquete. Quando o cantor aparece, estraga o banquete. Quando era assim, aleluia! Porque só ele que tem que aparecer. Por isso que João 3,30, ele diz que eu diminua e que ele cresça. Que ele apareça e nós desapareça. Louvado seja o nome. Deus tem usado da sua misericórdia conosco. Nós podemos dizer, como Davi: os encurvam se caem, mas nós levantamos e estamos de pé na presença de Deus. Porque até aqui nos sustentou o Senhor, nos abençoou. Então ele disse: vocês são o sal da terra. Vocês precisam salgar o ambiente. Vocês precisam salgar o teu trabalho. Vocês precisam salgar o teu vizinho. Você precisa salgar a tua família. Precisa salgar a igreja. Porque depois que a gente come uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Beber água. Jesus em João 7,37 se põe em pé e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Porque ele tem aquilo que mata a minha e a tua sede, a palavra. Ele tem aquilo que aquece o meu coração, a presença. Aleluia. Aquilo que sacia, aleluia, a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 7,13, ele fala de uma porta estreita e de uma porta larga. Ele fala do caminho estreito e do caminho largo. Ele fala que muitos são os que passam pela porta larga e poucos são os que passam pela porta estreita. Que ele disse em Mateus 7,23: e naquele dia, nota que há um dia, o dia vem, o dia está a caminho. E Lucas 16,2 diz que todos nós vamos prestar conta da nossa mordomia. Mateus 25,10 nos fala das virgens prudentes. E a Bíblia diz que fechou-se a porta. Então nós temos que aproveitar enquanto essa porta está aberta. Em Gênesis 7,16 diz que macho e fêmea e toda a carne entraram na arca. E o Senhor fechou e selou por fora. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas hoje a porta do céu está aberta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 16:26, a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e oravam na prisão. Porque o louvor coexiste com a dor. Eles estavam machucados, acorrentados, e louvavam e adoravam a Deus. E a gente, no conforto do nosso lar, às vezes reclama, murmura. E eles algemados, açoitados,
sangrando. Mas o texto diz que eles oravam e cantavam os hinos a Deus. E como resposta, a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto tão grande que os alicerces da cadeia foi sacudida e foram abertas todas as portas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando Deus abre a porta, não precisa forçar, não precisa empurrar, porque é o processo natural. É o processo natural. E quando aquele carcereiro vê todas as portas abertas, ele pega uma espada para se matar. Porque na cultura, quando os presos fugiam, quem pagava a pena era o carcereiro, e com a vida. É por isso que ele tenta se matar. E Paulo disse: não faças tal. Nós estamos todos aqui. E aquele homem que o açoitou, o prendeu, fala: senhores, agora senhores, o que faço para me salvar? Porque ele viu a glória de Deus na vida daqueles homens que adoravam e exaltavam. Você não vai ver na Bíblia Lázaro dar uma palavra. Lázaro não fala. Não tem uma linha sequer que Lázaro falou. Jesus disse para ele: desaba e deixa-o ir. Porque quando Lázaro passava, ele estava igual aquela mulher de 2 Reis, no capítulo 4, no verso 8. Ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Então aquele homem não precisava falar, era só aparecer, porque a glória de Deus estava nele. Ele era um testemunho vivo. Ele não fala, ele só precisa aparecer, para que a glória de Deus venha se manifestar, para que os homens não se matar. Louvado seja o nome do Eterno. A palavra precisa ser pregada. A palavra precisa ser pregada. Porque no culto do Velho Testamento não havia nenhuma prioridade para a palavra. O culto era cercado de ritual e cerimônia. Mas a partir de Neemias capítulo 8, houve um grande avivamento, desencadeado pela palavra. Em Neemias 13:24, o povo perdeu a língua pátria e recorreram à sua liderança: tragam a palavra, por favor, precisamos da palavra. Eles perderam a língua pátria, em Neemias 13:24, e não entendiam mais o aramaico. Recorreram à sua liderança. É quando Esdras sobe no púlpito, e aí a primeira e única vez que aparece a palavra púlpito na Bíblia. E a Bíblia diz que quando Esdras abre o livro, toda a congregação se pôs em pé em reverência à palavra. E das 6 da manhã ao meio-dia, debaixo do sol quente, em pé, ouvindo a palavra. E na proporção, na medida que ele pregava, o povo começava a entender que estava fora da porta, que estava fora da posição, que não estava como o Senhor queria que eles estivessem. A nação santa, a nação escolhida, o sacerdócio real não estava na porta. E eles começam a chorar. E é por isso que Neemias 8:10 ele diz: não chorem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas foi um grande avivamento desencadeado pela palavra. Porque sempre vai partir da palavra. Então, não é eis que te digo, eis que te falo. Não, é a palavra. É, Jesus. Como alguém diz: ah, mas Deus não fala comigo. Abre a Bíblia. Deus fala o tempo todo. Deus fala conosco através do louvor. Deus fala conosco através da palavra, através do sonho, através da profecia, como usou meu irmão aqui, de Deus, pura verdade. Porque Deus é Deus.
E usa quem quer, a hora que quer e da maneira que quer. O cano pode estar enferrujado, mas a água é limpa. O pecado vai passar. Aleluia. Ele não vai usar água jumenta, ele não vai usar mais povo, ele não vai usar mais a baleia. Agora ele vai usar eu e você. Porque nós estamos na porta. Porque nós estamos na brecha. Porque nós estamos na posição. Glória a Deus. Em Esther, capítulo 2, verso 23, a Bíblia diz que Mardoqueu estava sentado à porta do rei. E ele viu quando Bigtã e Teres tramaram para matar o rei. Porque quem fica na porta descobre segredo. Quem fica na porta, Deus revela. E ele descobriu que eles queriam matar o rei. E Mardoqueu denuncia. E um certo dia Mardoqueu está dormindo, mas nós temos um Deus que não dorme e nem tosqueneja. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. No Salmo 121 tem 3 proteções: espiritual, financeira e física. E Deus que trabalha até quando o crente está dormindo. Mardoqueu está dormindo, o rei está com insônia. Ele entra nos anais e ele começa a ver que um homem, Mardoqueu, salvou a sua vida. E nós sabemos o que Deus fez através do feito desse homem chamado Mardoqueu, porque ele estava na porta. Em Atos capítulo 3, o verso 2, a Bíblia diz que desde o ventre havia um homem coxo, e todos os dias eles punham a porta formosa. Quando vai passando Pedro e João, a hora da oração, e aquele homem estende a mão, vai pedir uma esmola. E ali passaram os sacerdotes, passaram muitas pessoas. E a Bíblia diz que aquele homem era coxo desde nascença, sentado à porta formosa. Aí o texto diz que Pedro, fitando os olhos nele e dizendo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, estendendo a mão, que foi o primeiro milagre da igreja primitiva, estender a mão ao que está caído, levantar aquele que está caído. Nós vemos em Apocalipse 22, 14: bem-aventurado aquele que lava as vestes no sangue do Cordeiro, porque só vai entrar na cidade pelas portas. Quem não entra pela porta é salteador e ladrão, mas só vai entrar pela porta. Então já vamos ficando na porta, já vamos ficando na brecha, já vamos ficando na posição, porque só vai entrar pelas portas. Em Tiago 5,9, a Bíblia diz que o juiz já está à porta. E nós sabemos que em 1 de Pedro 4,17, Deus ele vai julgar o mundo e vai começar o julgamento pela casa de Deus. Glória a Deus. E quando chega em João capítulo 10, o verso 9, ele nos revela quem é essa porta. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus disse: eu sou a porta, e aquele que passar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Glória a Deus. Jesus é essa porta. Aleluia a Deus. A igreja é essa porta. O nosso coração é essa porta. A nossa vida é essa porta. E para finalizar, Rebeca estava na porta da tenda. E ela ouve quando Isaac quer abençoar Esaú. Porque quem fica na porta, Deus revela segredo. Quem fica na porta tem intimidade com Deus.
E Rebeca está na porta, ouve quando Isaac quer abençoar Esaú. E ela corre, coloca alguns pelos de cabra sobre ele. Os irmãos conhecem bem a história, porque gosta de Bíblia. E ela diz: olha, entra e recebe a bênção. E ele disse: mas Esaú é peludo. Que significa peludo, Esaú? Diz: não, a responsabilidade é minha. Coloca pelos de cabra. Jacó e manda ele entrar. O seu pai, avançado em idade, já não enxergava direito. E quando ele entra, ele diz: pai, a mãe dele fez um guisado, o entregou para ele receber a bênção. Ele disse: pai, eu estou aqui. E ele disse: quem é? Ele disse: sou eu, Esaú. Ué, mas está com a voz de Jacó? Não, mas sou eu, pai, Esaú. Mas está com a voz de Jacó. Chega perto para eu apalpar. E ali Isaac apalpa. Ele diz: é você, meu filho? Ele diz: sou eu, pai, Esaú. Porque tem gente que é assim, viu? Na frente da esposa, ele é Esaú. Na frente do pastor, ele é Esaú. Na frente dos obreiros, ele é Esaú. Na igreja, ele é Esaú. Mas Deus sabe que ele é Jacó. É, porque existe um que sonda, como foi louvado aqui. Em Apocalipse 2:23, Jesus disse que existe um que sonda a mente, o coração, esquadrinha os rins, que conhece o nosso âmago, o mais profundo do nosso ser. Existe um que nos conhece. E ali Jacó, ele recebe a bênção, porque a Rebeca estava na porta. E se Rebeca não estivesse na porta, Jacó não recebe a bênção. E se Jacó não recebe a bênção, Esaú não queria matá-lo. E se Esaú não queria matá-lo, ele não foge para a casa do seu sogro Labão. E se ele não foge para a casa do seu sogro Labão, ele não conhece uma mulher chamada Leia. E se ele não conhece uma mulher chamada Leia, ele não gera um quarto filho chamado Judá. E se não tem Judá, não tem Pérez. E se não tem Pérez, não tem Esrom. E se não tem Esrom, não tem Admi. E se não tem Admi, não tem Arni. E se não tem Arni, não tem Arão. E se não tem Arão, não tem Aminadab. E se não tem Aminadab, não tem Nasson. E se não tem Nasson, não tem Selá. E se não tem Selá, não tem Boaz. E se não tem Boaz, não tem Obed. E se não tem Obed, não tem Jessé. E se não tem Jessé, não tem Davi. E se não tem Davi, não tem promessa. E se não tem promessa, não tem cruz. E se não tem cruz, não tem Jesus. E se não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Porque se ele não vai, o Espírito não vem. E se não houvesse nada disso, se alguém não estivesse na porta, nós estaríamos fadados ao inferno. Mas graças a Deus, um dia alguém estava na porta, alguém estava na brecha, alguém estava na posição. Louvado seja o nome de Deus eterno. A qual nos chamou, nós estamos na porta, na posição, na brecha. Nessa manhã, nós poderíamos estar em muitos outros lugares, mas nós estamos aqui, na porta, na brecha, na posição, buscando o nome do Deus eterno, porque a mão dele está cheia, e nós não vamos sair daqui de mão vazia. Nós possamos, aleluia, nos alegrar cada dia mais na presença do Senhor. Tiago 5:9, o juiz está à porta. Vamos nos colocar na porta, na posição, na brecha. Que Deus abençoe a cada um, em nome de